Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a confusão das línguas. Embasado no texto de Gênesis, capítulo 11, versículos 5 a 9. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versos 5 a 9. Aqui temos o cancelamento do projeto dos construtores de Babel e a precipitação do conselho daqueles homens rebeldes, para que o conselho de Deus permanecesse, apesar deles. Aqui temos ponto número 1. Deus, tomando conhecimento do desígnio que estava em andamento, desceu o Senhor para ver a cidade. Verso 5. Esta é uma expressão à maneira dos homens. Ele sabia tão claramente e completamente, como sabiam os homens que vinham ao local para olhar. Observe que, primeiro, antes de julgar a causa deles, Deus a investigou, pois ele é incontestavelmente justo em todos os seus procedimentos contra o pecado e os pecadores, e não condena ninguém sem ouvi-lo. Segundo, o fato de Deus tomar conhecimento desta construção, da qual os empreendedores estavam tão orgulhosos, é mencionado como um ato de condescendência de Deus, pois ele se curva para observar as transações, até mesmo as mais consideráveis deste mundo inferior. Salmo 113, verso 6. Terceiro, está escrito que a cidade e a torre eram obras que os filhos dos homens edificavam, o que sugere a sua fraqueza e fragilidade como homens. Era uma coisa muito tola que os filhos dos homens, vermes da terra, desafiassem o céu e provocassem o Senhor a sentir inveja. Serão eles mais fortes do que ele? A sua natureza pecadora e odiosa. Eles eram os filhos de Adão. Assim está escrito no texto em hebraico. Na verdade, daquele Adão desobediente e pecador, cujos filhos são, por natureza, filhos da desobediência, filhos que corrompem a outros. A sua distinção dos filhos de Deus, que professam a religião, dos quais estes construtores ousados tinham se separado, e construído esta torre para apoiar e perpetuar esta separação. O piedoso Heber não é encontrado entre este grupo ímpio, pois ele e os seus são chamados de filhos de Deus
e por isto as suas almas não participam desta conspiração, nem se juntam à assembléia destes filhos dos homens. Ponto número 2. Os conselhos e determinações do Deus Eterno a respeito deste assunto. Ele não desceu meramente como um espectador, mas como um juiz, um príncipe, para olhar para estes homens soberbos e abatê-los. Jó 40, versos 11 a 14. Observe que, primeiro, Deus permitiu que eles prosseguissem por algum tempo no seu empreendimento antes de colocar um fim nele, para que pudessem ter a oportunidade de arrepender-se e, se lhes tivesse sobrado alguma consideração, eles pudessem ficar envergonhados e aborrecidos com a sua obra. E, caso contrário, para que o seu desapontamento pudesse ser ainda mais vergonhoso, e todos os que passassem por ali pudessem rir deles, dizendo: estes homens começaram a construir e não foram capazes de terminar, de modo que o trabalho das suas mãos, com o qual eles se prometiam honra imortal, pudesse voltar-se para a sua reprovação eterna. Observe que Deus tem objetivos sábios e santos ao permitir que os inimigos da sua glória prossigam um longo caminho nos seus projetos ímpios e prosperem por algum tempo nos seus empreendimentos. Segundo, quando tinham, com muito cuidado e esforço, feito um progresso considerável na sua construção, então Deus determinou que o ritmo deles fosse frustrado e que se dispersassem. Observe. Primeira observação. A justiça de Deus que aparece nas considerações sobre as quais ele procedeu nesta resolução. Verso 6. Ele considerou duas coisas. Primeira coisa, a união dos homens como uma razão pela qual eles deviam dispersar-se. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Se continuarem assim, grande parte da terra permanecerá desabitada. O poder do seu príncipe em breve será exorbitante. A maldade e a profanação serão intoleravelmente desenfreadas, pois eles se fortalecerão mutuamente nelas. E o que é pior, haverá um desequilíbrio na igreja, e estes filhos dos homens, se assim se incorporarem, engolirão os poucos remanescentes dos filhos de Deus. Portanto, está decretado que eles não podem ser um só. Observe que a união é uma política, mas não é a marca infalível de uma igreja verdadeira. Ainda assim, enquanto os construtores de Babel, embora de diferentes famílias, disposições e interesses, estivessem assim unânimes em oposição a Deus, que pena e que vergonha será que os construtores de Sião, embora unidos em uma cabeça comum e um espírito comum, se dividam, como estão divididos no serviço a Deus. Mas não se admirem com isto. Cristo não veio para trazer paz. Segunda coisa, a sua obstinação. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E esta é uma razão pela qual o seu desígnio deve ser interpretado e frustrado. Deus tinha tentado, pelos seus mandamentos e advertências, demovê-los deste projeto, mas foi em vão. Por isto, ele deve tomar outra atitude com eles. Veja aqui, em primeiro lugar, a corrupção do pecado e a persistência dos pecadores. Desde que Adão não conseguiu aceitar a restrição à árvore proibida, a sua semente não santificada tem sido impaciente com as restrições e pronta a rebelar-se contra elas. Em segundo lugar, veja a necessidade do julgamento de Deus sobre a terra para manter o mundo em alguma ordem e para atar as mãos daqueles que não podem ser controlados pela lei. Segunda observação. A sabedoria e a misericórdia de Deus
nos métodos que foram empregados para derrotar este empreendimento. Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Isto não foi dito aos anjos, como se Deus precisasse do seu conselho ou da sua ajuda. Mas Deus fala isto consigo mesmo, ou o Pai fala ao Filho e ao Espírito Santo. Eles tinham dito: Eia, façamos tijolos, e eia, edifiquemos nós uma torre, incentivando uns aos outros na tentativa. E agora Deus diz: Eia, confundamos ali a sua língua. Pois se os homens se motivarem a pecar, Deus se motivará a vingar-se. Isaías 49, versos 17 e 18. Observe aqui. Primeira observação. A misericórdia de Deus ao moderar a punição e não torná-la proporcional ao crime. Pois ele não lida conosco de acordo com os nossos pecados. Ele não diz: desçamos agora, sob a forma do trovão e relâmpago, e destruamos estes rebeldes em um momento. Nem que a terra se abra e os trague, e a sua construção, e que desçam rapidamente ao inferno estes que estão subindo ao céu pelo caminho errado. Não. Ele diz solenemente: desçamos e espalhemos estas pessoas. Eles merecem a morte, mas não somente expulsos ou transferidos. Pois a paciência de Deus é muito grande com um mundo provocador. As punições estão reservadas principalmente para a condição futura. Os julgamentos que Deus faz dos pecadores nesta vida, em comparação com aqueles que estão reservados, são poucos mais do que empecilhos. Segunda coisa, a sabedoria de Deus ao escolher um método efetivo para interromper a evolução da construção, que foi o de confundir a língua deles, para que não pudesse entender as palavras uns dos outros, nem pudesse unir as mãos quando suas línguas estavam divididas. De modo que este foi um método bastante apropriado para demovê-los da sua construção. Pois se não podia compreender uns aos outros, não podia ajudar uns aos outros, e também para deixá-los dispostos a se dispersarem. Pois, quando não puderam compreender uns aos outros, não tinham mais satisfação uns com os outros. Observe que Deus tem vários meios e eficientes para frustrar e derrotar os projetos dos homens soberbos que se colocam contra ele, e, particularmente, para dividi-los, seja dividindo os seus espíritos, Juízes 9:23, ou dividindo as suas línguas, como roga Davi, Salmo 55, verso 9. Ponto número 3. A execução destes conselhos de Deus para a destruição e a derrota dos conselhos dos homens. Versos 8 e 9. Deus os fez saber qual palavra subsistirá, a sua palavra ou a deles, conforme a expressão, Jeremias 44, verso 28. Apesar da sua união e obstinação, Deus foi severo com eles e naquilo que os orgulhava. Ele estava acima deles, pois quem endureceu seu coração contra ele e prosperou? 3 coisas foram feitas. Primeira coisa, a sua língua foi confundida. Deus que, quando criou o homem, o ensinou a falar e a colocar na sua boca palavras adequadas para expressar os conceitos da sua mente. Agora fazia com que estes construtores se esquecessem da sua antiga língua e falassem e compreendessem uma nova, que era comum àqueles da mesma tribo ou família, mas não a outros. Aqueles de uma colônia podiam conversar entre si, mas não com os de outra. Bem, este era um grande milagre e uma prova do poder que Deus tem sobre as mentes e a língua dos homens, cujo curso ele altera, como se fossem rios. Este era um grande julgamento sobre estes construtores, pois, estando privados desta maneira do conhecimento da antiga e santa língua,
Eles tinham ficado incapazes de comunicar-se com a verdadeira igreja na qual ela era guardada. E provavelmente isto contribui muito para a sua perda do conhecimento do verdadeiro Deus. Todos nós sofremos por causa disto até hoje. Em todas as inconveniências que sofremos devido à diversidade de línguas, e todos os sofrimentos e dificuldades que temos para aprender as línguas, quando temos oportunidade, nós sofremos por causa da rebelião dos nossos ancestrais em Babel. Na verdade, todas as infelizes controvérsias, que são disputas de palavras, e surgem pelo fato de que interpretamos mal uns aos outros, que eu saiba, se devem a esta confusão de línguas. O projeto de alguns de formar um caráter universal com o objetivo de uma língua universal, por mais desejável que possa parecer, ainda é, na minha opinião, apenas uma futilidade, pois é lutar contra uma sentença divina pela qual as línguas das nações serão divididas enquanto houver mundo. Aqui podemos lamentar a perda do uso universal da língua hebraica, pois a partir de então ela tornou-se somente a língua comum dos hebreus e assim permaneceu até o cativeiro na Babilônia, onde, mesmo entre eles, foi substituída pelo idioma sírio. Assim como a confusão de língua dividiu os filhos dos homens e os espalhou sobre a face de toda a terra, o dom de línguas conferido aos apóstolos, Atos capítulo 2, contribuiu enormemente para a reunião dos filhos de Deus que estavam espalhados e a sua união em Cristo para que, com uma mente e uma boca, possam glorificar a Deus. Romanos 15, verso 6. Segunda coisa, a sua construção foi interrompida. Cessaram de edificar a cidade. Este foi o resultado da confusão das línguas, pois não somente os incapacitou a se ajudarem uns aos outros, mas provavelmente instalou tal desalento sobre os seus espíritos que eles não puderam prosseguir, uma vez que viram nisto a mão do Senhor contra eles. Observe que é sábio desistir daquilo contra o que vemos Deus lutar. Deus pode destruir e arrasar todos os artifícios e desígnios dos construtores de Babel. Ele está no céu e se ri dos conselhos dos reis da terra contra ele e o seu ungido. Irá forçá-los a confessar que não há sabedoria nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21, verso 30, Isaías capítulo 8, versos 9 e 10. Terceira coisa. Os construtores se espalharam sobre a face de toda a terra. Versículos 8 e 9. Eles partiram em grupos conforme as suas famílias e conforme as suas línguas. Gênesis capítulo 10, versos 5, 20 e 31, aos diversos lugares designados a eles na divisão que tinha sido feita, que eles já conheciam antes, mas não desejaram ir tomar posse até agora, que foram forçados a isto. Observe aqui que aquilo que eles temiam lhes sobreveio. Aquela dispersão que procuravam evitar através de um ato de rebelião foi o que causaram a si mesmos através deste mesmo ato. Nós temos mais probabilidade de cair naqueles problemas que tentamos evitar através de métodos indiretos e pecaminosos. Era obra de Deus. O Senhor os espalhou. A mão de Deus deve ser reconhecida em todas as providências de dispersão. Se a família se dispersa, se os conhecidos se dispersam, se as igrejas se dispersam, isto pode se tratar de uma obra do Senhor. Embora estivessem tão aliados entre si como poderiam estar, ainda assim o Senhor os espalhou. Pois ninguém pode unir o que Deus separa. Assim, Deus teve a justa vingança sobre eles, pela sua união naquela presunçosa tentativa de construir a sua torre. As dispersões vergonhosas são a justa punição das uniões pecaminosas. Simeão e Levi, que eram irmãos, em iniquidade, foram divididos em Jacó. Gênesis 49, versos 5 e 7, Salmo 83, versos 3 a 13.
Eles deixaram atrás de si uma recordação perpétua da repreensão que receberam no nome dado ao lugar. Ele foi chamado Babel, confusão. Aqueles que visam um grande nome normalmente acabam com um mau nome. Os filhos dos homens agora estavam finalmente dispersos e nunca se uniram novamente. Nem jamais se unirão até o grande dia, quando o Filho se assentará no trono da sua glória e todas as nações forem reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32.